Olá, gente. Meu nome é Alexia Teles. Esse é o segundo vídeo para o canal. Bem-vindo para quem está chegando agora. Eu sou consultora de imagem, estilo, e eu queria contar hoje um pouquinho da minha história para vocês, de como eu vim parar aqui. É como ler o rótulo quando você está de dieta ou você está fazendo uma reeducação alimentar, é como você lê o rótulo dos ingredientes. Então, o que eu vou fazer aqui é me apresentar para vocês, apresentar minha formação, como que eu vim parar aqui, é o meu rótulo, minha descrição. Bom, eu venho de uma família de mulheres, de muitas mulheres, e a maioria sempre foi mulher, e eu fui criada com a minha avó, minha mãe era muito nova, enfim. E minha avó é modelista, costura até hoje, tem 80 e poucos anos e minha avó costura até hoje. E eu fui criada no meio dos aviamentos, dos tecidos, e o meu hobby maior, a minha brincadeira, era fazer roupa para as minhas bonecas. E como a minha avó sempre costurava até tarde, ficava até tarde na máquina, e eu queria fazer companhia para ela, porque era a minha maior inspiração, eu ficava com ela lá. E o que eu tinha para fazer? Ela não ia brincar de boneca comigo. Ela não ia levantar de lá para poder fazer outra coisa comigo. Já estava tarde da noite, ela já tinha me mandado dormir várias vezes. Então eu ia fazer roupa para as minhas bonecas. E eu cresci no meio desse meio, né, de tecidos, de aviamentos, de máquinas de costura. Eu comecei a costurar muito cedo, aprendi a costurar muito cedo. E o meu start foi quando eu tinha 12 anos e eu tinha uma festa para ir num buffet muito chique, que quem é de Belo Horizonte conhece, que é o Buffet Catarina. Era um casamento do primo de uma amiga minha. E ela queria me levar junto e eu não tinha vestido de festa para ir. E também não tinha dinheiro. E aí eu falei com a minha avó, olhei para o forro da cortina, era um forro roxo, com aquelas rendas brancas que tinha aqueles anéisões de madeira para amarrar a cortina quando abrisse. E eu falei com ela assim, faz um vestido para mim do forro dessa cortina. A minha avó falou assim, não, pelo amor de Deus, eu não vou arrancar o forro da cortina, Alex e minha filha. Falei, por favor, não vai dar certo, vai dar certo. E ela tirou e fez o vestido. Eu tenho esse vestido até hoje guardado. Claro que não entra na metade de mim hoje, mas ele está guardado com muito carinho porque foi o meu start. Ali eu vi que eu amava fazer aquilo. Eu bordei lá, o seu bordei, a barra dele, eu fiz tudo à mão. E foi com muito carinho. Quando eu vi ele pronto, eu falei, pô, é isso. É isso. E aí, desde então, desde meus 12 anos, eu descobri que era isso que eu queria fazer. Eu queria seguir os passos da minha avó. E minha avó, no início, foi um pouco relutante, porque ela falava muito que o mercado da moda ele trazia muita vaidade, ele era muito massificante, era muito cansativo. Mas eu queria. Era a única coisa que eu queria. Era a minha única certeza era que eu queria seguir esse caminho. E eu fui, mesmo contra a vontade da pessoa que mais me inspirava, eu fui. Eu fiz faculdade de moda, eu comecei a trabalhar em uma marca que tem várias lojas aqui em Belo Horizonte, é uma marca muito conhecida. E eu comecei do início, sabe? Eu queria fazer tudo. Eu fui para lá para fazer uma coisa e eu acabei me envolvendo em todo o processo de produção, desde arrematar, a passar, tudo. E tudo para mim era muito legal, tudo para mim era muito interessante, tudo para mim era aprendizado. E o que aconteceu foi que com pouco tempo eu sofri. Eu falo que eu sofri porque eu fui um pouco pressionada, mas graças a Deus que eu fui. Nem eu estava acreditando no meu potencial para isso. Me subiram de cargo, e eu assumi uma responsabilidade muito nova, assumi uma responsabilidade muito grande. E foi daí que eu aprendi mesmo como funcionava o sistema, como funcionava as peças, os tecidos, os gastos dos tecidos, como funcionava o corte, desde o zero, desde o início do estilo, como funcionava dali até o ponto de venda. E esse, para mim, foi um dos trabalhos que mais me abriu mente. E me abriu portas também, com certeza. Trabalhei em outras marcas, fiz coordenação, supervisão de produção, trabalhei em coordenação de estilo. Eu fui galgando várias áreas, né? Vários cargos dentro das grandes marcas aqui em Belo Horizonte. E no ponto em que eu me vi, que eu casei,
e eu me vi grávida. Para quem me conhece sabe que não era nem pretensão minha nunca ter filho. E eu tomei um susto quando eu descobri que estava grávida. Eu já descobri que eu estava com 3 meses. E aí, na marca que eu trabalhava, eu acabei saindo, né, ambas as partes. Eu queria ficar com o meu filho, eles queriam uma pessoa, né, nesse mercado que a gente sabe como que funciona para mulheres com filhos. Eles queriam uma pessoa que não tivesse esse meio pé lá e meio pé cá. Eu já não era mais um perfil interessante para a empresa. E eu dediquei 1 ano da minha vida para ficar com meu filho. Eu dediquei esse período para cuidar dele, do meu primeiro filho, e para cuidar dele, que é o Enzo. E aí eu me vi totalmente a pessoa que conhece, que conviveu desde de pequena. Eu me vi com sobrepeso, eu vi as minhas roupas não cabendo mais em mim, eu vi eu deixando de maquiar, eu vi o meu cabelo cair muito e eu não tomar nenhuma atitude. Eu só queria usar preto, eu não escolhia mais roupa para sair, eu só colocava o que estava mais largo, que não marcava as minhas gordurinhas a mais. Então eu cheguei a pesar 20 quilos a mais do que eu tenho hoje. E para mim foi um susto muito grande. E eu não queria perder as minhas roupas, as roupas que eu tinha há tanto tempo, com tanto carinho. E eu me vi naquele, gente, como eu sou uma profissional da área, como que eu tô aqui completamente despida de informação na minha cabeça, como que eu me deixei, eu me tirei totalmente das prioridades e fui parar onde eu estou. E daí começou-se um novo processo na minha vida. Iniciou-se o processo da consultoria. Iniciou um processo de uma consultoria para mim. Eu comecei a reaprender a como usar, a como escolher, a como me identificar e a como me respeitar, respeitar os meus prazos, os meus tempos e o meu novo corpo. E comecei a adequar isso com o que eu realmente queria. O que aconteceu foi que eu defini metas para mim. Esse sobrepeso não era meu, era da gestação, que eu derreti muito líquido, me alimentei demais, desenfreiei bastante, comi bastante. E aí veio a segunda gestação. Na segunda gestação eu tinha perdido os meus quilos, eu ganhei os meus 20 quilos de volta. Mas aí, na segunda gestação, eu já sabia. Eu sabia definir as minhas prioridades. Eu soube respeitar o meu tempo. O tempo do meu corpo, o tempo da minha mente. Mas eu não deixei como o clichêzão da peteca cair, porque eu já conheci o processo. Na minha segunda gestação, eu ainda adoeci, eu descobri a psiquiatra descobriu que eu estava com depressão. Eu comecei a entrar com alguns medicamentos, e esses medicamentos mexem com os hormônios e começaram a mexer comigo psicologicamente. Como que eu não conseguia dormir se dormir era orgânico? Como eu não conseguia acordar e ter vida se eu tinha 2 filhos, uma casa, um marido, uma família, a família que várias pessoas gostariam de ter, ou que nem todo mundo gostaria de ter, mas era o que eu amava, o que eu tinha e que eu sempre tive muito orgulho. E aí começou-se um novo processo. Meu terceiro processo, que foi me ser a minha cliente de consultoria, o meu estudo de caso, lidar com a depressão e lidar com a sociedade. Porque a sociedade tem um peso muito grande quando a gente está debilitada e a nossa autoestima está afetada. Você começa a se ver pelo olho do outro. Então, é quando eu saía com as minhas roupas mais largas, eu reparava que as pessoas olhavam diretamente para minha barriga, ou diretamente para o meu quadril, para minha cintura. Elas ficavam desconfortáveis em conversar comigo, com os meus quilos a mais, com a minha imagem completamente desconexa com a pessoa que eu era, com a minha personalidade, com o que eu queria passar. Então, esse processo foi um estudo de caso para mim, eu fui aprendendo ferramentas, eu fui absorvendo conhecimento que eu já tinha e que estavam guardados dentro da minha caixinha, que eu guardei por um tempo, enquanto eu fui mãe, enquanto eu fui dona da casa, não dona de casa, porque eu tinha que fazer de tudo e eu tinha que coordenar toda a casa. Não que meu marido não faça isso,
O meu marido é uma pessoa brilhante, um pai incrível, um marido incrível. Mas e se eu não tivesse ele? E se amanhã eu não tiver aqui, ele precisar viajar, por exemplo, vai ficar 30 dias fora? Como que eu vou fazer? Eu vou tomar um susto com a minha rotina? Gente, eu conheci minha rotina agora. Não dava. A minha rotina de mãe, a minha rotina como mulher, como mãe, como dona da casa, ela tem que ser absorvida e ela tem que criar essa responsabilidade, essa dureza desde o início. Porque, no fundo, todos nós precisamos aprender. Assim como se eu precisar viajar 30 dias, o meu marido não vai assustar com a rotina da casa. Ele sabe lidar com isso. Da mesma forma, eu precisava lidar. E eu precisava lidar com tudo isso e com a minha autoestima que estava completamente afetada. Então, vários fatores começaram a interferir. Eu pedi ajuda. Eu tive uma rede de apoio. A família. É a primeira rede de apoio que você deve pedir ajuda. Porque um momento você precisa parar, se ver, se libertar. O que é esse parar, se ver e se libertar? Você tem que parar e reconhecer todos os defeitos, todos os gargalos da sua vida, aonde você está errando. Você tem que parar. Você tem que ver, você tem que absorver. E você tem que se libertar deles. O que é se libertar deles? Você precisa entender que você não é uma máquina. Você não é um robô. E você não precisa se vitimizar se você não der conta de fazer tudo. Mas o tempo que você dispõe para cada atividade da sua vida, ele precisa ser bem aproveitado. E dentro dessas lacunas, dentro desse espaço, existe um espaço que é você. Porque se você não cuidar de você, ninguém vai vir te abraçar, te maquiar, te arrumar, escolher a roupa para você, te vestir e te colocar para frente. Não existe essa pessoa. Essa pessoa é você. Não existe essa pessoa do lado externo. Essa pessoa é você. Não que os elogios não sejam bacanas, não que não seja legal a gente receber os elogios, receber os olhares diferentes quando você está mais arrumada, porque o impacto dos primeiros 30 segundos, ele existe, a pessoa, quando você encontra com a pessoa, aquele primeiro olhar, ele te afeta. Então, não que isso não exista, mas você precisa assumir que você tem responsabilidade. Não dá para ficar brincando com o tempo, não dá para desperdiçá-lo e não levá-lo tão a sério. E não dá mais para você se vitimizar e se colocar no tempo de eu não tenho tempo para cuidar de mim porque eu tenho que fazer isso, eu não tenho tempo para cuidar de mim. Você tem tempo para cuidar de você, você precisa ter esse tempo para cuidar de você. As minhas 24 horas são as mesmas 24 horas que você tem. Eu sou uma empreendedora, eu trabalho de home office e eu tenho 2 filhos, casa, marido, e eu faço tudo o que eu preciso fazer dentro do meu tempo. E dentro desse tempo, dentro dessa logística de tempo, eu aprendi que a qualidade desse tempo faz muita diferença. Então, a minha história é de que eu já conheci, eu venho conhecendo o processo desde quando eu engravidei. E mesmo eu conhecendo o processo, eu tive outra lambada, que foi a minha segunda gestação com a depressão. Não foi depressão pós-parto, eu tive depressão depois que meu filho já estava maior e por outros motivos. Eu ainda convivo com a depressão. E mesmo assim eu preciso lidar com todas as minhas tarefas do dia. Eu não estou falando para você que tem depressão, se for o seu caso, que você tem que levantar porque você precisa. Eu não quero que você tenha esse peso. Porque várias pessoas vão te falar, e é horrível escutar isso quando você está com depressão. Mas eu não estou falando com a sua depressão. Esse vídeo eu estou te contando, estou te dando um estudo de caso de que é possível. Estou te mostrando como a primeira prova de que é possível. Eu perdi os 20 quilos, eu ainda quero perder mais, porque agora é uma meta minha pessoal. Estipulei uma meta pessoal minha que eu quero perder mais e eu estou no caminho. Eu assumi essa responsabilidade, eu assumi esse compromisso comigo e eu estou no caminho dele. Eu estou fazendo o meu acompanhamento, estou fazendo as minhas responsabilidades para alcançar essa meta. Então, assumir, reconhecer, se livrar do peso e assumir essa responsabilidade com leveza,
com carinho com você, com amor próprio. Essa é a intenção. Não adianta eu ir fazer consultoria, eu ir na sua casa e falar, olha, fulano, você tem que vestir isso, isso e isso, suas peças são legais, suas peças não são legais, porque isso não vai te dar um gancho para você continuar. Depois que eu sair da sua casa, você vai ficar alguns dias ainda fazendo o que eu falei para você fazer, mas depois você vai desleixando de novo. Você vai deixando esse ensinamento, você não vai absorver isso com calma. Então, eu criei uma nova plataforma, chama Plataforma Conquest. Nessa Plataforma Conquest, que é de conquistar o seu estilo, se conquistar, se autoavaliar, se autoamar, eu ensino para vocês todas as ferramentas que você precisa ter no seu dia a dia, até na hora de você dormir, sobre a sua qualidade do sono, até a qualidade da forma como você acorda e como você leva o seu dia, forma como você se alimenta, como você se dispõe no espelho, como você se dispõe a sair de casa, ao chegar em casa. Então, o trabalho do tempo. O tempo hoje é ouro. Então, você tem que aprender, porque até para você ganhar o seu dinheiro, você precisa administrar melhor o seu tempo. Se você não tiver uma boa administração de tempo, com certeza o seu saldo bancário não vai andar, não vai ser congruente. Eles não serão sinônimos de alavancar, não serão sinônimos de realização. Então, nessa plataforma eu vou ensinar tudo para vocês. E é nisso que nós vamos trabalhar nesse canal. Nós vamos trabalhar todas as ferramentas para a gente andar bem arrumada, para a gente andar bem vestida da gente, em primeiro lugar. A gente tem que estar bem com a gente em primeiro lugar. Então, o próximo vídeo, a gente já vai começar a entrar nas ferramentas dessa plataforma e nós vamos começar a trabalhar isso, tá bom? Por hoje é só, é um vídeo curto, assistam até o final, dê o seu joinha se você gostou, compartilha para mais mães, mulheres empreendedoras que têm uma jornada muito exaustiva, ou que têm uma jornada dupla, ou que tenham uma jornada que precisa ser realinhada, que nós vamos trabalhar nesse canal não só a sua imagem externa, mas a forma como você vê por dentro, o seu espelho da alma, a forma como você se vê além do espelho, quando você está sozinha, tá bom? Um beijo para vocês, eu estou muito feliz de iniciar esse trabalho aqui no YouTube e eu espero que vocês também curtam bastante. Um beijo, até o próximo!